Fala rapaziada, como é que vocês estão? Bernardo aqui do canal Mais Novo Rico. E bom, no vídeo de hoje eu queria simplificar um pouco o que aconteceu com a situação do Banco Master, porque provavelmente você já sabe, né? Deu ruim. Tem muito vídeo bom, muita notícia boa explicando o que aconteceu, mas todas entram muito, digamos assim, tecnicamente nos fatos e eu senti falta um pouco de um vídeo rápido que explique o mínimo que você precisa saber sobre o que aconteceu. Principalmente se você for iniciante, você vai ter um pouco de dificuldade para entender de fato todos os problemas. Então, nesse vídeo aqui eu vou tentar cumprir isso. Eu vou explicar o que você precisa saber. Eu fiz aqui uns bullet points para seguir e para te garantir que esse aqui vai ser o único vídeo que você vai precisar ver do assunto, tá? E se você investiu no Banco Master, para recuperar esse seu dinheiro com a cobertura da FGC, você tem que seguir alguns passos que eu vou abordar aqui também nesse vídeo, tá? Esse não vai simplesmente voltar na sua conta de uma forma mágica, você precisa seguir um passo a passo, então é muito importante que você assista esse vídeo aqui até o final. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você curtir esse conteúdo aqui até o final do vídeo e você achar que eu mereço uma ajuda sua, aí eu te peço só para deixar um gostei e se inscrever no canal, que você já cumpre isso e me satisfaz pra caramba, já faz o meu dia de verdade. Se você já é inscrito aqui, provavelmente você sabe que o vídeo aqui vai te agregar, então eu já conto com o seu gostei. Cara, basicamente a notícia que surgiu foi: o fundador do Banco Master, do nada, estava indo sair do Brasil, diz ele, para fazer negócios em Dubai, não para fugir do país. Ele foi abordado pela PF e foi preso, né? O fundador desse banco é o Daniel Vorcaro, então ele tem essa cara, tem até aqui um vídeo mostrando uma imagem dele sendo abordado ali depois do raio-x pela PF. Mas, cara, aí olha que bizarro, a namorada dele, que eu não sei se é namorada, mulher, ela tava em Miami, indo viajar para Dubai também. E ela já tava no meio do voo, tava lá por volta do Triângulo das Bermudas. A PF entrou em contato com os pilotos, sem ela saber, obviamente, e aí mudaram a rota do avião pro Brasil, ou seja, ela pousou no Brasil provavelmente pensando que estava indo para Dubai, ou que tinha pousado em Dubai, e aí se deparou com essa cena toda, cara, que bizarro. No final das contas aconteceu o que a maioria das pessoas estava esperando já, mas de uma forma diferente. Não acho que a maioria das pessoas estava pensando que fosse ter um golpe bilionário que nem aconteceu. Eu acho que era mais questão de esperar que o banco fosse quebrar, né? Para você entender, o Banco Master, ele era muito conhecido pelos seus ativos de muita remuneração. Você normalmente, quando você procura um CDB, algum investimento de renda fixa, você tem ali ativos semelhantes, né, que vão te dar um retorno muito parecido. Uma vez ou outra aparece um que chama mais atenção porque ele tem uma remuneração um pouco maior. E o que aconteceu com o Banco Master é que ele tinha vários ativos destoando muito da realidade do mercado. Eu vou deixar até alguns exemplos aqui, é coisa surreal, assim, começava na casa dos 130% do CDI de retorno, um ativo de renda fixa, um CDB comum, depois apareceram até IPCA+. Cara, olha só, a gente tem Tesouro Direto hoje rendendo IPCA+, quase 8%. E isso já é muito alto, porque você vai ganhar 8% acima da inflação, ou seja, de poder de compra real. O cara estava te oferecendo títulos com mais de 20% de retorno acima da inflação. Se pro Tesouro 8% isso já é muito doido, cara. Olha a situação de você ter 20% acima da inflação, de poder de compra real. É um negócio muito assustador. E muita gente, obviamente, investiu nesses títulos porque existia aí o conforto do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que a gente vai falar um pouco mais a fundo aqui. E se você investiu, você vai provavelmente ter que recorrer a ele. O que eu achei bizarro foi que há menos de um mês atrás, cara, semanas realmente, eu fiz um vídeo explicando o que aconteceria com o FGC caso o Banco Master quebrasse. E ali naquele vídeo eu mostro como é que você consegue estimar mais ou menos se você está protegido ou não com a cobertura do FGC, porque o Fundo Garantidor de Crédito, ele tem basicamente um valor, que hoje está por volta aí de 160 bilhões de reais. Se um banco quebra, ele vai, além de ser liquidado, né, ele vai ter que repassar de volta o dinheiro das pessoas, não só o dinheiro que elas aportaram, mas também os rendimentos que elas tiveram de em até 250 mil reais. E aí a dúvida que ficava e que muita gente acabava se perguntando é: poxa, vale a pena investir no Master? Será que esse negócio já está acima do que o FGC consegue cobrir? E a resposta era que não. Pelas nossas contas lá que a gente fez no vídeo, o Banco Master quebrando, né, cara, criaria um rombo aí no FGC de mais ou menos 30,6 bilhões de reais, acho que foi o número que a gente chegou. E na realidade o valor real disso é por volta de 40 bilhões. Então assim, foi muito, claro que 10 bi não é pouca coisa, mas assim, relativamente falando, foi pouca coisa, né? Então, esse é um método bem fácil que você consegue fazer para estimar. Eu vou deixar o vídeo aqui se você quiser ver como fazer também e poder fazer para outras situações, para outros bancos.
Mas bem curioso, foi bem próximo daquele vídeo. Mas só para você ter uma ideia e entender como é que estava funcionando esse esquema de pirâmide do Banco Master, como eu falei lá no passado, eles estavam criando alguns ativos de renda fixa, uns CDBs, com retornos um pouco acima ali do que o mercado estava oferecendo, né? Digamos que o mercado estava oferecendo por volta de 104% do CDI, ou seja, o que o CDI rende e 4% a mais disso. O Banco Master estava te oferecendo 110%. E aí isso anos atrás, né? Começou a chamar bastante a atenção das pessoas, muita gente já atraída por isso aí começou a investir. Os anos foram se passando e títulos mais promissores foram aparecendo. Ao invés de 110% do CDI, começou a aparecer 130%, 140%, 150%, até que hoje você já deve ter visto aí com algumas das imagens que eu mostrei. Pô, cara, 20% acima da inflação. Que coisa bizarra, né? E aí como é que funciona? Muita gente investiu e realmente teve esse dinheiro de volta, caindo ali no vencimento. Esse investimento foi concluído. E a pirâmide é a seguinte: ele primeiro divulgava um título desses. Como é que ele pagava as pessoas que estavam investidas? Ele criava um outro ou outros títulos mais rebuscados ainda, com retornos mais promissores. E aí, com o dinheiro dessas pessoas que estavam investindo, que eram mais pessoas ainda, ele ia lá e pagava as anteriores. Basicamente, eram investimentos sem lastro. E o que o mercado estranhava muito é que a gente está num momento de Selic alta, né? A taxa de juros está bem alta. É muito difícil você bater o CDI quando ele está num patamar que nem a gente está vendo hoje, de 15%. Se você for olhar aí fundo de investimento, fundo multimercado, cara, essa galera que está investindo não consegue bater o CDI de 15% ao ano. É muito difícil. Claro que tem exceções, mas as promessas que o Banco Master estava fazendo era de outro mundo. Era de outro mundo. E assim como outra pirâmide, esse esquema vai girando, 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 até que uma hora ela quebra, né? Só que eu acho que a maioria das pessoas não estava suspeitando que fosse de fato uma fraude, né? Quer dizer, podem até existir suspeitas, mas me impressiona ter demorado tanto para caírem em cima disso, né? Com certeza tem muito mais gente envolvida. Inclusive, vários bancos já tentaram até comprar o Banco Master. O Banco de Brasília, o BRB, foi uma que o Banco Central, inúmeras vezes, cara, acabou encerrando e não permitindo com que essa compra fosse feita, o que me dá a entender que, de fato, já existia essa suspeita pelos órgãos aí do Brasil. Então, pelo menos isso, eles estavam provavelmente fazendo investigações, até que agora já tem prova suficiente, né, para ir lá e prender o cara. E no final de tudo, quem que acabou realmente se ferrando com essa história? Foram as pessoas que investiram mais de 250 mil reais, ou tinham ali mais de 250 mil reais ao todo, que podem ter vindo de rendimentos também desses investimentos, do Banco Master, porque o FGC ele tem esse limite de 250 mil por CPF, por instituição. Então o FGC, de forma tradicional, ele não vai conseguir reembolsar essas pessoas. Eu andei lendo em alguns lugares, isso aqui eu realmente não tenho certeza, se vocês souberem podem deixar aqui nos comentários, mas pelo fato de ter sido uma fraude, né, não ter sido um banco quebrando, o Banco Central está liquidando o Banco Master, eu entendi que eles vão tentar com essa liquidação também pagar as pessoas que estavam acima desse teto de 250 mil reais. Caso você não saiba como é que um CDB funciona, de uma forma bem resumida, né? Você basicamente está emprestando o seu dinheiro para um banco. Então, digamos que você botou R$ 1.000 no Banco Master, você emprestou esses R$ 1.000 em troca de um retorno, de uma remuneração, depois de um certo tempo. E esse tempo é basicamente o vencimento do investimento que você aplicou. Então, o Banco Master vai pegar esse dinheiro, ele vai usar para o que ele precisa normalmente. O que mais dá retorno para o banco em cima disso é fazer empréstimo para outras pessoas, porque ele cobra juros em cima dessas outras pessoas, juros maiores do que ele está te oferecendo em troca desse investimento. Então, se o seu investimento ele tem uma rentabilidade de 10% ao ano, digamos assim, ele vai emprestar esse dinheiro também para uma outra pessoa que está querendo fazer um empréstimo a uma taxa de juros de 15%. Aí essa pessoa ela vai pagar o Banco Master em 15%, no mundo ideal, né? O Banco Master te devolve os 10% que ele te prometeu e ele fica ali com um spread de 5%, só fazendo esse meio campo. Existem três tipos principais de CDB, né? A gente tem os CDBs pré-fixados, que são aqueles que basicamente definem, antes de você investir, exatamente quanto você vai ter de rentabilidade no vencimento. Então esse exemplo que eu te dei de 10% ao ano, ele é um investimento pré-fixado, ele é um CDB que você já sabe o valor que você vai ter de rendimento, de rentabilidade em cima do que você aplicou todos os anos. A gente também tem os CDBs pós-fixados, esses aí já vão atrelar algum indexador, então um rendimento que renda 100% do CDI ou 110% do CDI, eles basicamente estão te falando que eu vou te dar exatamente o que o CDI vai render.
Você não sabe quanto ele vai render daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? E por fim, a gente também tem os CDBs que são híbridos. Eles são tanto pré quanto pós-fixados. E aí entram os IPCA+, tantos por cento, porque você vai ter o pós-fixado do indexador IPCA, então dependendo do quanto o IPCA ou a inflação, né, ela renda, ou qualquer outro indexador também, você vai ter ali aquela remuneração, mas além disso você vai ter X% a mais. Então, CDB rendendo IPCA mais 20% ao ano é um CDB híbrido, onde você vai receber o que a inflação rendeu, mais esses 20%. Então, os 20% são literalmente, nesse caso, retorno real, rendimentos reais. Acima da inflação é poder de compra que está crescendo no seu bolso. E o argumento que fazia todo mundo querer investir no Banco Master, ou pelo menos a maioria das pessoas não ter medo, era justamente essa proteção da FGC. E cara, eu diria assim, eu não investi nesse Banco Master porque eu já tinha receio, né? E eu não queria, enfim, correr riscos. Eu poderia me depender do FGC, mas eu não via muito porquê. Talvez eu pudesse ter aproveitado um pouco mais agora pensando, mas eu prefiro investir em instituições seguras para não ter qualquer tipo de dor de cabeça. Mas se você investir no Banco Master, cara, você basicamente está vivendo aí uma experiência de vida única, porque esse é o maior rombo, o maior saque, digamos assim, que o FGC já teve na história. E quando eu digo que ele é o maior da história, não é por pouca coisa não, cara. Esses 41 bilhões do Banco Master, se a gente olhar aqui um ranking dos maiores saques do FGC, cara, o segundo lugar foi um rombo de 19,7 bilhões, cara. A gente tá falando aqui de 41 bi. Esse caso da Bamerinos podia ter acontecido 2 vezes, cara, que aconteceu lá nos anos 90, que você ainda não ia ter chegado no rombo que o Banco Master proporcionou. E assim, eu não falo isso muito feliz não, tá? Eu tô querendo dizer que é uma experiência única, porque você vai ter a experiência de testar o FGC, de fato ver o que você precisa fazer para ter o seu dinheiro de volta. Então vamos falar disso agora, inclusive. Vamos falar do passo a passo que você vai precisar seguir se você investir no Banco Master. Isso aqui vai valer até para você que investiu mais de 250 mil reais ou que os rendimentos fizeram o seu dinheiro ali dentro ultrapassar esses 250 mil, tá? Porque você vai ser ressarcido nesse valor. Eu vou deixar aqui uma foto também do tempo que isso aqui pode levar para você de fato ter o dinheiro na sua conta, porque ele realmente varia, né, de banco para banco, de caso para caso, mas na média a gente consegue ver aqui que isso aqui vai levar por volta de 57 dias. Então vamos lá, a primeira coisa que você vai precisar fazer é baixar o aplicativo do FGC no seu celular. Até uma curiosidade, depois disso que aconteceu, o fundador lá do Daniel Burkara ter sido preso, cara, o aplicativo da FGC virou o aplicativo mais baixado no Brasil. Ultrapassou ChatGPT, Gemini, cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Afinal de contas, isso aí vai impactar, acho que por volta de 2 milhões de brasileiros, né? Acho que 1,6 milhão. E aí depois de você baixar ele, você vai entrar no aplicativo, você vai criar uma conta, se registrar, e você vai inclusive registrar ali um banco para você receber esse seu dinheiro. Não precisa ser o mesmo banco que você fez o investimento, pode ser qualquer outro banco que esteja registrado no seu CPF. Depois disso você vai esperar, porque o que vai acontecer? O Banco Master vai enviar uma lista para o Banco Central com todos os CPFs das pessoas que estavam investidas ali, que tinham dinheiro dentro daquele banco. O Banco Central vai pegar essa lista, vai verificar todos os dados, ver se está tudo de fato alinhado com o que eles também têm registrado, para aí sim, depois disso, começar um processo de reembolso, digamos assim, das pessoas que foram impactadas, né, seguindo aquele limite de 250 mil reais. Durante esse processo, você vai receber aí no seu e-mail alguma notificação do Banco Central, te dando os próximos passos ou te dando atualizações, né, do que vai acontecer, do que você precisaria fazer de pendente ou de quanto tempo vai levar ainda. Mas é muito importante que você faça isso logo, porque depois de um certo período, se você tentar fazer porque você esqueceu, pode ser tarde demais, você não vai ter o seu dinheiro ressarcido. Isso aqui com certeza vai doer no seu bolso. E fica de lição pra gente, basicamente tomar muito cuidado com onde a gente coloca o nosso dinheiro, sempre fazer bastante pesquisa, tentar ver se o banco de fato está saudável. E no caso do Banco Master era um pouco difícil, né? Porque ele também estava fraudando os dados financeiros que ele estava divulgando. Então aí fica difícil, né? Se você não consegue nem confiar nos dados que o banco está divulgando, que você vai confiar no quê? Mas você tem que fazer a sua parte, você tem que se manter atualizado, principalmente se for um banco pequeno, um banco novo, né? Com um nome não tão conhecido assim. Você talvez já tenha visto ele algumas vezes, mas normalmente são esses bancos que vão te oferecer melhores remunerações, e não porque eles necessariamente estão aplicando golpes, mas porque eles precisam atrair mais clientes, né? Eles topam muitas vezes ficar com uma margem menor, um spread menor em cima das operações para captação de novos clientes, e não tem o menor problema nisso, né? Os bancos gigantes, os bancos que já têm muitos clientes, usuários e
uma receita recorrente muito grande, não precisam muito disso, né? Eles podem começar a tirar o leite da vaca, digamos assim. Mas eu de coração espero que você não tenha sido uma dessas pessoas que investiu mais de 250 mil reais. A lógica que você tem que seguir quando você estiver investindo em alguma coisa pensando no FGC é: não coloca 250 mil cravada, porque o seu dinheiro vai gerar rendimentos. E as pessoas vão ser remuneradas não só pelo que elas investiram, mas pelo quanto o dinheiro delas rendeu ali também com o ativo que estava sendo vendido, o que elas aplicaram de fato. Eu tenho um amigo que investiu num CDB do Banco Master que estava rendendo IPCA mais 22% ao ano, mas, digamos, entre aspas, né, infelizmente rendeu ali durante um mês só, então a remuneração não foi tão grande. Se tivesse durado mais tempo, cara, e ele tivesse ali protegido, ainda abaixo desses 250 mil, depois da remuneração, depois desses rendimentos, ele ainda poderia receber todo esse dinheiro pelo FGC, tá? Então sempre considera também uma margenzinha aí para os seus rendimentos para você não ultrapassar esses 250 mil. Se você conhece alguém que investiu no Banco Master, manda esse vídeo aqui para ele também saber o que tem que fazer para conseguir o dinheiro dele de volta no bolso. E se esse vídeo te ajudou, não deixa de deixar um gostei e se inscrever no canal para você me ajudar também. Se você souber de alguma outra informação também desse caso todo, alguma coisa que eu talvez tenha deixado passar, pô, deixa aqui embaixo nos comentários para ajudar as outras pessoas que vão estar assistindo esse vídeo também. Eu vejo vocês na próxima e um forte abraço.